Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos mais uma aula de teologia. Essa é a nossa apostila. Estamos na matéria de teontologia, a doutrina de Deus. Podemos chamar também de a pessoa de Deus. Vamos aprender sobre a pessoa de Deus. Teontologia. Esta é a nossa apostila, o nosso seminário, nosso curso é um curso avançado em teologia. E a nossa teologia é uma teologia tradicional. Ela é uma teologia elementar, doutrinária, conservadora. Ok, nós estamos na página de número 18. É o primeiro período da nossa aula de número 5. Vamos falar sobre a triunidade. Então, primeiro período da aula de número 5, página 18, iremos falar sobre a triunidade. Muito bem. Letra A. Unidade de ser. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um em sua natureza constitucional. A palavra hebraica que significa um no sentido absoluto é Iashed. Gênesis 22 e versículo 2. Isto é uma unidade numérica simples. Podemos ler? Gênesis 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Ok. Essa palavra não é empregada para expressar a unidade da divindade. A unidade da divindade é ensinada nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: eu e o Pai somos um, em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando de unidade, ele está falando aqui da essência, e não de unidade de propósito. Podemos conferir em João 17, versículo 11, e também o versículo 21 a 23. João capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estarão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Amém. Versículo 21 a 23. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amém. Primeira de João, primeira epístola de João,
5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes 3 são um. Ok, amém. Passamos para a página de número 19. Letra B. Trindade de personalidade. O assunto na letra B é trindade de personalidade. Há 3 pessoas no ser divino: Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra hebraica que significa um, no sentido único, é Echad, que se refere a uma unidade composta, uma unidade composta. Esta palavra é empregada para expressar a unidade da divindade. E esta palavra é usada em Deuteronômio 6, versículo 4, Gênesis 2, 24 e Zacarias 14 e 9. Podemos ver também Deuteronômios 4, 35, 32 e 39, Deuteronômios 4, versículo 35 e capítulo 32, versículo 39. Também primeira de Crônicas, capítulo 29, versículo 1, em Isaías 43, versículo 10, também no capítulo 44, versículo 6, no capítulo 45, versículo 5, em primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 60, Marcos 10, versículo 9, também capítulo 12, versículo 29, e primeiro aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6, primeira epístola de Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Tiago 2, 19, João 17, versículo 3, Gálatas 3, versículo 20 e Efésios 4, versículo de número 6. Muito bem, letra C. Vamos falar de o nome de Deus, que é o Elohim. Este nome está no plural e não concorda com o verbo no singular. Quando designativo de Deus em Gênesis 1, versículo 26, e também Gênesis 3, versículo 22. Vamos ler apenas 2 aqui, né? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bem, esse versículo aí, ele concorda com o verbo no singular, quando designativo de Deus. Podemos ver que a palavra Deus, ela é a palavra que ela está no plural, né? Quando fala Deus, já falou Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
e o Espírito Santo. Vamos ver também Gênesis 3, versículo 22, para confirmar a palavra. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amém. Como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá para o capítulo 11, 6 e 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Desçamos e confundamos a sua língua. Desçamos, no plural. Pai, Filho e Espírito Santo, ali conversando, dialogando, dizendo: desçamos e confundamos a língua. Muito bem. Letra D. Temos também outros versículos aqui, né? Que pode ser lido, que confirma, que é o capítulo 20, versículo 13, capítulo 48, versículo 15, e Isaías 6, versículo 8. Letra D. A distinção de pessoas na divindade. Algumas passagens mostram umas das pessoas divinas se referindo a outra. Gênesis 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. 19, 24. Oséias 1, 7. Oséias 1, 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Zacarias 3, 1, aí falou pelo Senhor seu Deus, né? Zacarias 3, 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Muito bem, vamos conferir também 2 Timóteo 1, 18. É 1 Timóteo 2 Timóteo 1, 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Salmo 110, versículo 1. Um vai estar dizendo ao outro, uma pessoa da divindade falando acerca da outra. Vamos ver aí. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Muito bem, muito bem. É isso aí. Então está explicado aí sobre a trindade de personalidade, né? Aprendemos aí que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas todos três se concordam em um somente. Muito bem. Agora vamos falar sobre a autoexistência de Deus. Jerônimo disse: Deus é a origem de si mesmo e a causa
de sua própria substância. Jerônimo estava errado, pois Deus não tem causa de existência, pois não criou a si mesmo e não foi causado por outra coisa ou por si mesmo. Ele nunca teve início. Ele é o eterno, o grande eu sou, como está em Êxodo 3:14. Portanto, Deus é absolutamente independente de tudo, fora de si mesmo, para a continuidade e perpetuidade de seu ser, a continuidade e perpetuidade de seu ser. Deus é a razão de sua própria existência, como está em João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso, o Pai tem a vida, Deus tem a vida em si mesmo, como também deu o Filho a vida em si mesmo. Atos 17:24 até o 28. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Amém, amém. Então, falamos aí sobre a autoexistência de Deus. Vamos falar agora sobre infinidade ou perfeição de Deus, sobre a infinidade ou perfeição de Deus. É o atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação em seu ser e em seus atributos, como está em Jó 11, do versículo 7 a 10, e em Mateus 5:48. Leiamos. Jó 11, 7 ao 10. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Deus Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo, quem impedirá? Muito bem, Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Amém. Perfeição de Deus. A infinidade de Deus se contrasta com o mundo finito em sua relação tempo e espaço. Letra A. Vamos falar sobre a eternidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Deus é eterno,
Como tem vários versículos aqui que nós não vamos ler, Salmo 90, versículo 2, Salmo 102, versículo 12, Salmo 24, versículo 27, Salmo 93, versículo 2, Apocalipse 1, 8, Deuteronômio 33, 27 e Hebreus 1, versículo 12. Muito bem. A eternidade de Deus não significa apenas duração prolongada para frente e para trás, mas sim que Deus transcende a todas as limitações temporais, como está em 2 de Pedro 3, versículo 8, prepara aí para ler, existentes em sucessão de tempo, leiamos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muito bem. Deus preenche o tempo. Nesta vida se divide em passado, presente e futuro. Mas não há essa divisão na vida de Deus. Ele é o eterno. Eu sou. Deus é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade de sua existência num único presente indivisível, como está em Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Muito bem. Letra B. Vamos falar da imensidão de Deus. Imensidão. A infinidade de Deus em relação ao espaço é denominada imensidão ou imensidade. Deus é imenso, grande ou majestoso, como está em Jó 36, 5 e versículo 25, e Jó 37, 22, 23, Jeremias 22, 18, Salmo 145, versículo 3. Imensidão é a perfeição de Deus, pela qual ele transcende ou ultrapassa todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser pessoal. Não é panteísmo, não é panteísmo. A imensidão de Deus é intensiva e não extensiva. É intensiva e não extensiva. Isto é, não significa extensão ilimitada no espaço, como no panteísmo. A imensidão de Deus é transcendente no espaço. Isso significa que é intramudano, ou seja, imanente
que é a mesma coisa que dentro do mundo, Então, Deus, ele é transcendente no espaço. Transcendente. Quer dizer, não tem como limitar Deus dentro do mundo. Não tem como. O mundo é que é limitado diante da imensidão de Deus. Todo mundo, o mundo inteiro, o espaço, o céu, são limitados. Deus não. Deus é transcendente, é ilimitado. Muito bem. Temos versículos aí em Salmo 139, versículo 12, vamos ler. Salmos 139, do 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subiu ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo assombroso é tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Confere com Jeremias 23, versículo 23 e 24. Enquanto você acha, né? Vai falar e fora do espaço, né? Ele está dentro do mundo, como eu já disse aqui, ele é transcendente no espaço, está dentro do mundo, mas fora do espaço, que também é supramundo, que é a mesma coisa que acima do mundo, que também podemos dizer que ele é extramundano, que é a mesma coisa também de além do mundo, emanente, fora do mundo. Jeremias 23. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Confere com 1 Reis 8, versículo 27. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Amém. Vamos continuar conferindo. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Letra C.
Vamos falar agora então da onipresença de Deus. É quase sinônimo de imensidão. A imensidão denota a transcendência no espaço, enquanto a onisciência denota a imanência no espaço. Deus é imanente em todas as suas criaturas e em toda a criação. A imanência não deve ser confundida como o panteísmo. Tudo é Deus. No panteísmo, eles dizem que tudo é Deus. Ou com o deísmo, que ensina que Deus está presente no mundo apenas com seu poder e não com a essência e natureza de ser, e que age sobre o mundo à distância. Deus ocupa o espaço respectivamente, porque preenche todo o espaço e não está ausente em nenhuma parte dele, mas tampouco está mais presente numa parte que noutra. Salmo 139, que já lemos aí, versículo 11 e 12. Deus ocupa o espaço variavelmente, porque Ele não habita na terra do mesmo modo que habita no céu, nem nos animais como habita nos homens, nem nos ímpios como habita nos piedosos, ou na igreja como habita em Cristo. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Atos 17, 27 e 28. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Amém. Compare esses dois textos aí com Efésios 1, 23 e com Colossenses 2 e 9. Efésios 1, versículo 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses 2 e 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Nós iremos dar uma paradinha aqui, prometendo voltar com a segunda parte, o segundo período desta aula de número 5, falando sobre a imutabilidade de Deus. Nós acabamos de falar, sobre a onisciência, a onipresença. Vamos falar sobre a imutabilidade no segundo período daqui a pouco. Até lá, se Deus quiser.